Vamos começar então. Essa aqui? 72. Santidade do Shabat. Vamos lá, 72 Santidade do Shabat, que a gente deu na semana passada. E começa assim, ó. Eu não trouxe ele em hebraico, só trouxe só em português, então vamos lá. A santidade do Shabat. Primeira alahá. A importância de se observar o Shabat e a gravidade de profaná-lo. O sagrado Shabat é o sinal de aliança entre o Santíssimo, entre o Sagrado Kadosh Baruch Hu, estabeleceu conosco para tornarmos o conhecimento de que os céus e a terra e tudo que existe neles foram criados em 6 dias e que ele repousou no 7º dia. Esse conhecimento é um alicerce da nossa fé. Nossos mestres de abençoada memória disseram o seguinte: o que é que eles falaram? O Shabat equivale a todos os preceitos. O Shabat, ele é como se você estivesse guardando. Se você guardar o Shabat, é como se você estivesse guardando todos os preceitos, todos os mandamentos, todos eles de uma só vez, só no Shabat. A importância que ele tem. Porque ele é aliança. Existe uma outra palavra, não me lembro se é no Pirkei Avot ou se é numa outra parte do Talmud, que fala o seguinte: Talmud, não, é Talmud Torah. É porque são duas bases do judaísmo. A primeira é Talmud Torah Keneged Kulam, que o estudo da Torá é a base do mundo. E o segundo ponto mais importante do judaísmo é o Shabat, que é uma aliança primordial. Tanto é que um rabino lá do Nordeste, um rabino Sfaradi, que ele é do Marrocos, ele estava conversando a aceitação de alguns judeus, e ele falou o seguinte: as duas primeiros pontos principais é o estudo da Torá e a guarda do Shabat. Sem essas coisas não tem como eu aceitar ninguém como judeu, como eu digo. Vamos lá. O Talmud Yerushalmi, está lá escrito em Nedarim, capítulo 3, no Perek 3, diz o seguinte: aquele que respeita apropriadamente o Shabat é como se tivesse cumprido toda a Torá. O que está falando de respeito adequadamente o Shabat? Não é só guardar o Shabat, é ter um respeito sobre ele. Se simplesmente eu guardo o Shabat, mas eu não tenho aquele cavalo especial, aquele cuidado, por exemplo, se precisar cozinhar, eu cozinho. Não é assim, é preparar, desde a quarta-feira, preparar o que eu vou comer no Shabat. Entendeu? A maioria daqui da comunidade não precisa, porque tem comida no Shabat aqui, a gente tem comida para fazer, para que a pessoa possa comer. Mas se preocupar com essas coisas. Por exemplo, a roupa que eu vou usar no Shabat, já se preparar ela antecipadamente. Entendeu? Tenha um cuidado com o Shabat. Não é só, eu estou com uma roupa bonita para o Shabat. Eu não acendi fogo no Shabat. Eu não trabalhei no... Não é só isso, é o cuidado com ele. É o carinho especial. Lembrando que quase todas as mitzvot, o cerne dela, ou a coisa mais forte dela, não é o mandamento em si, mas é o carinho, aquilo, o coração que você coloca naquilo. Entenderam? Na verdade é o cuidado que você coloca, é o zelo, é o amor, é a dedicação. Não necessariamente o fazer por fazer. Fazer por fazer, até o cachorro pode ficar quietinho lá no Shabat, ser preso na coleira e ninguém vai... Entenderam? Então o problema não é você fazer ou não fazer algumas coisas no Shabat, é o carinho especial que você coloca nisso. E é isso que o Sagrado quer de cada um de nós. Está lá no Zohar, Beshlar, no capítulo 47. Aquele que profana o Shabat é como se tivesse profanado toda a Torá. Isso está escrito lá em Hulin, no Perek Re, na Mudalef. Isso é deduzido na frase de Ezra, Neemias. Está lá escrito que Ezra falou, está lá em Neemias, capítulo 9, versículo 13 até o 14. Sobre o monte Sinai desceste e outorgaste ao teu povo a Torá e os preceitos, e o teu santo Shabbatot que fizestes conhecer. Então, essa é a base de toda a crença, assim conforme está escrito em Neemias, que Ezra, a Sofer, o escriba Esdras, falou. Segundo alahá, todo mundo entendeu isso aqui? Que a parte principal do Shabat, da Torá, na verdade, é você ter um carinho especial por ele. Não simplesmente saber, eu tenho que fazer porque a Hashem mandou. Não, é você aprender que tem que ter um sentimento bom em relação a ele. Tem que fazer as coisas com boa vontade, com querer, com vontade. Mas Jacob, quer dizer que então que se eu não tiver boa vontade é melhor não fazer? Não, não é. Eu nunca vou tratar da forma ruim, como não se deve fazer. Eu sempre vou tratar de como é a melhor forma de fazer. Tá? Então se esforce para ter isso. Segundo alahá, quem profana o Shabat é como se fosse um idólatra. Vamos lá. Um israelita que profana o Shabat em público é considerado um goi para todos os efeitos. Então, na verdade, aqui, só para ter uma... o Talmud, essa ideia foi tirada do Talmud. Por quê?
uma pessoa, por que algumas pessoas quebraram o Shabat nas Escrituras e alcançaram algum perdão, fizeram algum pecado que às vezes poderia ser dado como uma coisa que podia morrer e não morreram? E outras pessoas, por exemplo, naquela parashá onde tem a Shilamit Bat Ivri, que por que profanou o nome do Eterno? Por que uma pessoa lá na época, tá lá em Shemot, uma pessoa que pegou e queimou, pegou lenha no Shabat e ele morreu? Por quê? Porque na verdade, quando uma pessoa faz no Minyan, num Tzibur, no meio de 10 pessoas, ele faz e diz assim, não estou nem aí. E incentiva as outras pessoas a também não terem o mesmo respeito e o amor pelo Eterno. Então não é só profanar. Quando uma pessoa profana sozinha, ela incorre ela mesma o erro. Porém, quando ela incentiva outros a fazer, ou seja, ela pode pedir perdão por ela mesma. Entendeu? Eu errei, pedi perdão por mim mesmo. O Eterno pode me dar perdão. Mas como é que eu errei e incentivei outras 10 pessoas a fazerem, o meu pecado pode ser perdoado, mas e o delas, se elas não pedirem perdão? Entenderam? Então eu sou culpado daqueles pecados que eu incentivei elas a cometerem. Então, como eu não tenho certeza se elas vão pedir perdão também, e se eu incentivei pessoas a fazerem o erro, eu vou ser muito mais culpado em relação a isso. Entenderam? Se uma pessoa comprou pão no Shabat, por exemplo, uma coisa é comprar pão no Shabat. Outra coisa é ela comprar pão, outras pessoas verem e falam assim, tá vendo? Fala tanto do Shabat e ela mesma não está cumprindo. Entendendo qual é o problema? Esse é o grande problema. Vamos lá. Portanto, o vinho em que ele tocar fica proibido. O pão que ele cozinhar equivale ao pão do goi. E a sua cozedura é cozedura de gentil, né? Halavakum. Como a gente viu lá no capítulo 38. Vocês acho que não estudaram, só os rapazes. Depois a gente vai falar sobre isso. Quando a gente entrar em Kashrut, a gente vai falar sobre essa questão da culinária. É considerado em público quando é profanado na presença de 10 Yud Hashem. São o Tzibur, né? A testemunha do Eterno. São os 10 homens adultos que constituem Edut e etc. Um Minyan. Não é preciso que seja na presença física deles, mas basta que tomem conhecimento e que a pessoa comete tal pecado. Está lá em Shar, está no capítulo 157, na linha 4. Esse conceito está subentendido no dito da Guimará, lá em Sanhedrin 74, Amud Bet. A relação de Esther com Ahasverosh, o rei Assuero, ela era notória, ou seja, todo mundo sabia. Assim também afirma o Perimagedim, no Yoredeá, no capítulo 2, no Sifeidaat, a linha 17. Considera-se em público quando é praticado diante de 10 Yud Hashem, ou quando se sabe que se tornaram notórios. Ou seja, a pessoa não... Digamos que ela deixou que 10 pessoas ficassem sabendo diretamente. Por exemplo, ele cozinhou no Shabat e cozinhou num churrasco. Aí uma pessoa que é um gentil, ele ficou sabendo. Aí ficou essa história, todo mundo tinha certeza que ele tinha feito e contou para a comunidade, 10 pessoas da comunidade confiáveis ficaram sabendo e tomaram conhecimento e tomaram provas que aquilo aconteceu. Então a pessoa é considerada como não parte de Israel mais. Entenderam? Por quê? Porque aquilo incentivou pessoas, que incentivou outras pessoas, que acabou chegando na comunidade. Entenderam? E nada disso pode ser tratado como se fosse fofoca. Por exemplo, fulano está fazendo. Não, isso não vale. Fofoca nunca é válida, porque Lashon-Hará não é uma coisa permitida pela Torá. Se há uma real acusação, a pessoa fez uma coisa séria, está incentivando outras pessoas de maneira séria, há provas, aí chamam a comunidade de 10 pessoas, e aí faz um Beit Din, a pessoa é julgada e é considerada como se ela fosse, não mais da comunidade, fosse considerada como se ela fosse um gentil. Entenderam? Entenderam? Ok? Vamos lá. Alguma dúvida até agora? Não, né? Vamos lá. Terceira lahá. Recompensa para quem honra o Shabat. Essa parte todo mundo gosta. Essa é a razão para o profeta referir-se de maneira tão elogiosa ao dizer: feliz é a pessoa que cumpre isso e o homem que mantém guardado firme o Shabat para não profaná-lo. Está lá em Yeshayahu, Isaías, capítulo 56, verso 2. A recompensa de quem cumpre o Shabat também foi claramente explicada pelo profeta. Tanto que
tanto desse mundo, como se está reservado para o mundo vindouro, conforme foi dito, se retraíres por causa do Shabat o teu pé, deixando de fazer o que fazes no meio dia sagrado, e declarares o Shabat como uma delícia, como uma coisa gostosa, santificando para o sagrado, digno de honra, e honrarem-no, deixando de seguir os seus próprios caminhos, restringindo-se de procurar os seus afazeres, e nem falando disso, e nem falando para isso. Então deleitar-se-ás o Eterno, e eu te farei montar sobre os pontos altos da terra, e alimentar-te-ei com a herança do seu patriarca Yaakov, porque a boca do sagrado falou essas palavras. Está lá em Isaías 58, do versículo 13 até o versículo 14, tá? Todas essas promessas são de bênção, de bem, mas aí está falando que tem que guardar com prazer. Se você se deleitar, deixar de fazer suas coisas, aí é que a gente já falou mais cedo, um pouquinho mais cedo. Guardar o Shabat não é só ter prazer, é deixando do seu prazer pessoal, dos seus próprios prazeres, dos seus deleites, para ter deleite no sagrado. Entenderam qual é a questão? Então, o prazer que tem que ter no Shabat não é o prazer em mim, não é aquilo que me agrada, é eu ter prazer naquilo que agrada a ele. Tá bom? Vamos lá, continuando. A quarta alahá. Tá vendo? Sempre baseado na Escritura. O preceito de lembrar do Shabat e adquiri-lo como que serve, de adquirir tudo o que serve para esse. Vamos entender direitinho o que é adquirir tudo o que serve para esse. Está escrito: lembra do dia de Shabat para o santificar. Êxodo 28:8, que a gente tinha falado na semana passada. Isso significa, é preciso diariamente lembrar do Shabat com o intuito de santificá-lo. Por exemplo, ao avistar um alimento especial que não se costuma comer todos os dias e que não é perecível, deve-se comprá-lo para honrar o Shabat. Por exemplo, estou no mercado, tem uma coisa que é muito gostosa que não é uma coisa que eu não como quase sempre. O que eu faço? Se ela não for estragar, eu compro aquilo ali para poder guardar para estar no Shabat. Até no mercado, lembrar do Shabat. Eu estou fazendo compra no mercado e estou lembrando, puxa vida, eu estou fazendo coisas para mim, mas chega lá, tem uma coisa que você fala, poxa, acho que eu vou comprar isso aqui, eu vou comer no Shabat. Que é uma coisa gostosa, é uma coisa que vai me dar prazer, mas eu vou reservar para comer aquilo ali quando estiver no Shabat. Entendeu? Porque eu estou lembrando do Shabat, é uma mitzvah de lembrar do Shabat. Vamos lá. Está na terceira linha. Na sexta-feira, é dever acordar cedo para comprar necessidades para o Shabat. É permitido fazer compras antes da oração. Por exemplo, o senhor vai fazer a oração matinal, vai rezar o Shema. Então, se for para alguma coisa do Shabat na sexta-feira de manhã, é permitido fazer compra antes de fazer as orações. E, geralmente a gente faz o Shema ao acordar e ao deitar, correto? Porém, é permitido até antes do Shema eu ir fazer compra para o Shabat na sexta-feira de manhã e depois fazer minhas orações. Na prática, eu não costumo fazer isso, mas é permitido. Na prática, como é que eu faço na sexta-feira de manhã, quando eu não fiz compra até a sexta-feira? Eu pego no trabalho mais ou menos umas 9h30. Então eu acordo cedo, acordo umas 6 horas da manhã, faço as minhas orações básicas até a Midá, depois eu vou no mercado, faço compras, trago para casa, e depois de fazer compra, porque o mercado só abre às 7h30 da manhã. Então eu tenho que fazer boa parte das minhas orações de manhã, antes do mercado abrir. Depois que eu terminar, vou no mercado, aí quando ele abre eu já faço as compras, levo para casa e aí depois eu termino. Hoje tem as orações e depois eu vou para o trabalho. Entendeu? Na prática tem assim, mas as mulheres, como não tem aquele negócio de horário fixo, pode fazer, até por exemplo, eu posso fazer o Shema às 11 da manhã? Pode. Se você for fazer compra para o Shabat, ou fazer compra na sexta-feira, para não ter que fazer compra no Shabat, aí é meritório. Você pode até inclusive postergar um pouquinho o Shema. Ok? Entendemos? Quem trabalha de manhã? Ele só está em casa por causa da tarde. Não, então, aí não marca, aí não tem esse problema de ter que fazer compra em um round de Shabat e adiar as orações, entendeu? Aí faz a compra normalmente durante a noite. Tá bom? Vamos lá. Tá. A gente está no finalzinho. É melhor comprar em honra do Shabat na sexta-feira do que na quinta-feira. No entanto, os alimentos que perecem, que requerem preparo maior, devem ser adquiridos na quinta-feira. Sempre que comprar algo para o Shabat, o indivíduo deve dizer
que é em honra do Shabat. Ezra instituiu que as roupas sejam lavadas na quinta-feira em honra do Shabat, e não na sexta-feira, pois a sexta-feira é preciso ocupar-se com os preparativos do Shabat. Alguma dúvida em relação aqui? Não? Só que é o seguinte, por que não prepara as coisas do Shabat na segunda-feira? Porque na segunda-feira ele ainda está sob o resquício do Shabat. Até porque dizem que o Shabat é o ponto central do tempo. Então, na verdade, se ele é o ponto central, a semana, de fato, se a gente for falar assim, se for separar antes e depois do Shabat é até quarta-feira. Né? Aí a quarta-feira é o ponto mediano da próxima contagem para início das preparativos do Shabat. Então você começa então a preparar as coisas do Shabat a partir da quarta-feira e aí colocaram a convencional do quinto dia, entenderam? Mas geralmente as pessoas na prática acabam fazendo na quarta-feira, mas é mais interessante fazer na quinta-feira. Eu não tenho, eu acho que a gente tem que preparar sempre para o Shabat, mas a gente tem que ter um cuidado maior na quarta-feira e na quinta-feira. Por quê? Porque a gente acabou de fazer várias coisas, o início da semana é sempre para a gente. E depois a gente vai se preocupar o seguinte, olha, para eu não errar no Shabat, o que eu faço? Já tenho que preparar as coisas que eu vou fazer para a comida. Para o café da manhã, ou então para Seudat Shlichit, né? A janta da sexta-feira. A janta de sexta-feira também é um marco especial para o Shabat. Então ela tem que ser gostosa, ela tem que ser alguma coisa agradável. Então você já se prepara na quarta e na quinta-feira já para poder fazer a janta antes do Shabat. Ah, mas e se eu por acaso não conseguir chegar a tempo para poder fazer a janta na sexta-feira à noite? Então você prepara na quinta-feira. Entenderam qual é a questão? Já deixa preparado, você já se prepara aquilo para que na sexta-feira você tenha prazer no Shabat e possa ter uma comida agradável e gostosa na sexta-feira à noite, tá bom? Para reunir a família, os filhos, ficar todo mundo junto, quem sabe até chamar o sogro, a sogra para poder estar comendo junto, porque é um momento de comunhão. Aí vocês oram, geralmente a sexta-feira é um pouco mais light em relação ao serviço do Shabat, justamente para reunir a família. Para ler um pouco da Parashá, para poder falar de coisas agradáveis para a família, para fazer a bênção dos filhos, a bênção da esposa, fazer a bênção da família. Então é um dia especial justamente para poder se reunir a família. Não, geralmente o judaísmo ele preserva o sábado em si, o sábado, para a comunidade. Já a sexta-feira à noite é uma coisa mais familiar, sempre foi muito mais familiar. É uma coisa mais que você está com seu esposo, com o seu marido, com a sua esposa, seus filhos, uma coisa bem mais íntima, entendeu? Lógico que existe serviço na sinagoga, mas é um dia para você, é um momento para você estar consagrando o começo para a sua família também, tá bom? Vamos continuar. Quinta alahá, participar dos preparativos do Shabat. É dever de cada um, até quem tem vários empregados, realizar algum preparativo em honra do Shabat. Né? Nós observamos isso nos Amoraitas, nos Amoraim. Rav Hizda cortava bem fino as verduras. Rabba e Rav Yosef cortavam a lenha. Rav Zeira acendia um fogo. Rav Nachman arrumava a casa e punha os utensílios necessários para o Shabat e guardava os utensílios nos dias comuns das semanas. O modo de agir desses sábios deve servir de exemplo para cada indivíduo, para que ninguém diga, isso não é honroso para mim. Pelo contrário, é honra estar honrando o Shabat. Uma coisa interessante aqui, Rubem, eu quero, Roberto, que vocês marquem esse alahá número 5, marca com caneta e coloca um asterisco aí, para que vocês leiam com seus maridos. Por quê? Porque geralmente os maridos pensam que a obrigação de arrumar as coisas em casa é da mulher. Isso pode até ser verdade até determinado ponto. Só que quando chega na quinta-feira que é alguma coisa honrosa para o Shabat, por quê? Se a mulher cuidar dos filhos e cuidar da casa, ao ponto de não conseguir preparar as coisas para o Shabat. Então, se tudo ficar nas mãos dela, o Shabat pode não ficar 100%. Então, é a obrigação do marido e dos filhos ajudar, especialmente na quinta e na sexta-feira, para que tudo esteja limpo e arrumado para o Shabat. É verdade que não pode arrumar a casa para o Shabat, porém, é verdade também que nós temos que cuidar do Shabat. A mitzvah shomer Shabat. Cuidar, guardar o Shabat. Não é só no dia, é guardar para que ele seja um bom Shabat. Então, se toda a família não está enganjada em ajudar para que seja um bom Shabat, a mulher vai ficar preocupada que a casa está bagunçada no Shabat.
E aí o Yetzer Hará vai começar a ficar forte para poder arrumar a casa no Shabat. Entenderam? Então toda a família tem que estar enganjada em arrumar a casa. Ah, mas como é que o judeu faz? A casa fica bagunçada no Shabat? Não, ao contrário. Ele passa parte da semana preocupado em arrumar a casa para que no Shabat não esteja bagunçado. Perceberam? E limpo. Porque a limpeza é algo inerente. As orações inerentes ao Shabat. Geralmente as pessoas me perguntam assim, como é que pode os judeus são tão preocupados com limpeza e deixam a barba crescer? Ao contrário, deixa a barba crescer e são as barbas mais limpas que tem. Porque é uma preocupação muito forte com a nossa crença, com a nossa fé, a respeito com a higiene, com a limpeza, com a organização. Isso é uma preocupação muito grande. Então, cara, eu não posso arrumar a casa na sexta-feira, tem que ser antes? Não. E se arrumar na sexta, na parte da manhã ou na tarde, antes de anoitecer? Tem que fazer para honrando o dia de Shabat? Sim, tem que fazer e lembrar que você está obedecendo o mandamento de guardar e honrar o Shabat. Porém, não é proibido, só que você tem que se preocupar antes, porque se acontecer alguma coisa não der tempo na quinta, se você deixar tudo para sexta-feira, ainda mais quem trabalha, vai deixar alguma coisa e daqui a pouco, quando chegar no Shabat, vai ter alguma coisa para você fazer. Entendeu? A ideia é não precisar, não é não poder, é não precisar fazer nada no Shabat, entenderam? A ideia do Shabat não é você não poder fazer nada no Shabat, é você não precisar. Entenderam? Posso dar uma dica para ela? Assim, o Roxo me explicou não só para ela, assim, mas para todo mundo que está ouvindo aqui na me explicou assim, no quarto dia, Miriam, você já começa a preparação. Que eu deixava tudo para o sexto dia. Aí não, aí ele me ensinou, já termina, né, aquela da outra semana anterior, já vai terminando aquela porção, e aí no quarto dia, na quarta-feira, começa o outro. Aí, por exemplo, na quarta você já limpa alguma coisa. Sim. Na quinta, eu e a Jo costumamos ir no mercado e já deixarmos praticamente tudo preparado. Na sexta, a gente só faz a finalização das coisas aqui, daquele lá. E a gente está bem mais calma, está bem mais tranquila, está dando tempo da gente se cuidar, acender as velas, fazendo as coisas assim dessa maneira. Aos poucos, como ele também faz, ele ensinou a gente a fazer. Entendeu? Na quarta você faz alguma coisa, na quinta alguma coisa. Geralmente o quarto dia ele acende a luzinha para você se preocupar com o Shabat. Se não deixar o quarto dia é o dia para acender a luzinha. Por quê? Porque geralmente, lá em casa, por exemplo, se não fizer assim, não tem café da manhã no sábado. Não dá. Não tem o que comer no sábado de manhã, por exemplo. Ou jantar na sexta-feira à noite. Então, assim, se você se preparar direitinho, não vai acontecer. Eu tinha um grande problema com minha esposa porque ela brigava comigo no começo, quando eu comecei a ser Shomer Shabbat, porque o quintal, geralmente a gente esquecia. Então, o que acontece? Aí arruma a casa toda e o quintal tá bagunçado. E aí, tem aquilo ali, aí, faz ou não faz? Então, na verdade, sempre se preocupar com todas as coisas na quarta-feira, porque acende a luzinha, aí você já se preocupa, já arrumei a casa. Mas eu sei que vão bagunçar aqui a sala, então vou arrumar um pouco mais o quarto. A sala eu sei que vão bagunçar, mas sempre, gente, o sábado, olha, tem que arrumar, não pode deixar bagunçado. E assim você cuida. Quando a casa tem pessoas que não são Shomer Shabbat e pessoas que são Shomer Shabbat, acontece muito isso no judaísmo, o que acontece? A pessoa cuida do seu próprio quarto. Quando a mãe manda fazer, fala assim, mãe, eu vou te ajudar o máximo possível, mas sábado, por favor, é o meu dia. Eu vou te ajudar o máximo de todos os dias, mas sábado eu não posso fazer nada. E, geralmente os pais entendem. Acho às vezes que é um pouco de exagero, alguns pais que não são Shomer Shabbat, mas eles entendem. Ainda mais quando você fala, não, vamos negociar isso aí, eu te ajudo de uma outra maneira, eu te ajudo no outro dia. Geralmente, a pessoa vê a sua boa vontade e concede numa boa. Proxa, é bom explicar para quem tem família que não serve, explicar para a pessoa, necessariamente nesse dia eu não posso fazer determinadas coisas? É excelente, na verdade, é bom se conversar. E não só conversar, porque muitas vezes, o que a pessoa, ainda mais o brasileiro, pensa? Tá dando uma desculpa para não ajudar. Então, como é que você faz? Além de você dar a limitação, você dá uma solução. Olha, eu não posso nesse dia, mas tem outro dia que eu posso. Eu posso ajudar assim, assim, assim. Só que nesse dia eu não vou poder. Se entende? A pessoa geralmente entende, porque ela tá vendo a tua boa vontade de fazer num outro dia, num outro momento, entendeu? Sempre assim, é a mesma coisa, o Elisha, por exemplo, ele tinha um problema que ele trabalhava no sábado. Aí ele trabalha embarcado, né? Trabalha no litoral. E aí ele falou o seguinte, conversou com o chefe e falou o seguinte, quando ele deu a proposta de não trabalhar no sábado, ele já falou assim, eu não vou trabalhar no sábado, mas eu posso trabalhar outros dias e trabalhar com uma hora mais organizada. Posso? Ele falou, não, lógico que pode. Entendeu?
Porque ele não só deu a desculpa que não pode trabalhar, não só pediu o remanejamento, ele ia dar uma solução. Quando é assim, as pessoas geralmente, elas é mais fácil, especialmente patrões, chefes também são assim. Outra coisa também, quando a gente é o dono da casa, eu acho que a autoridade é do dono da casa. Aí sim. Não é mesmo? Sim. Não sei se é o caso da Joana. Não, no caso dela não. Vocês não são os donos, né? É porque, por exemplo, minha mãe, quando era viva, a gente ainda lá na Adventista, quando nós recebíamos visitas de parentes de Santa Catarina, já avisavam. Então, lógico, certo? Eles sabiam que a gente não fazia comida no sábado, ó, nossa comida aqui que a gente fez ontem, entendeu? Eu acho, mas aí não é dono da casa, aí é diferente. Por isso que eu estou dando essa perspectiva. Quando você é dono da casa, a pessoa diz. Por exemplo, quando uma vez me chamaram para fazer um churrasco lá em casa, uns amigos da família que não eram eu dele. Aí eu falei assim para eles assim, pode fazer churrasco na sua casa? Pode, mas a carne é eu que vou digitar aqui a carne. Ah, mano, quer dizer que você não pode comer linguiça? Não pode. Não pode. Não pode comer tal carne? Não pode. Porque é na minha casa. Se vocês fazerem fazer na sua casa, não, mas é minha casa. Entendeu? Aí a pessoa ficou chateada, mas depois entendeu. Entendeu? Outra essa questão que você estava falando do churrasco. Se eu teve uma aniversário da minha mãe, aí ela fez churrasco e tal, ela me chamou, eu fui. Aí chegou lá e falou assim, pega a carne, pega a asa, que ela sabe que eu falei pra ela que eu não como linguiça. Eu falei, não, mas eu não quero, porque ela misturou, né? Misturou a carne, coisa. Aí ela até achou que era fanatismo isso. Aí nesses casos, a gente vai na casa de uma outra pessoa que não serve e te oferece, insiste. No meu caso, foi minha mãe que me insistiu. Aí eu fiquei assim, pô, se eu falar que não, só quero desobedecendo a ela, não, como é que... Isso a gente estudou quando a gente estudou aqui Buda vai, né? É uma matéria que vocês ainda não têm, mas vocês vão ter. Mas o que a Torá geralmente fala? Quando o pai ou a mãe fala para você pecar, o Eterno fala para você não pecar, você tem que obedecer ao Eterno e desobedecer aos pais. Nesse caso, entendeu? Mesmo se a mãe ou o pai mandar pecar, não pode. Entendeu? Desculpa, sinto muito. Você ainda fugiu o máximo, mas se não dá, entendeu? Infelizmente alguém vai sair magoado. É santificação, né? É difícil. Né? O Uribe falou que a gente ia ter dificuldade com os nossos familiares. Né? Tem que aborrecer o pai e a mãe, é caminho estreito. Né? A gente ficou muito lá fora, esse negócio de caminho estreito. Mas era bem lá. Verdadeiro caminho estreito. Aqui. Agora. Agora que a gente está vendo o que é caminho estreito. É verdade. Vai estreitar mais. Em todos os sentidos. Viu, dona Miriam? Em todos os sentidos. Vamos lá. Vamos continuar. A gente parou onde aqui? Uma coisa e outra coisa. Preparativo do Shabat, né? Agora a gente está na sexta, né? No sexta? Vai começar agora. Assar halot, pães para o Shabat. Essa aqui é a parte que as mulheradas mais gostam. Né? As feras aqui, ó. Já estão feras. É costume, vamos lá, é costume de todo lar judaico preparar pães, ou as chamadas halot, do Shabat em casa. Isso vale não só para quem durante a semana não come pão, Bishul Israel, né? Pessoa que não foi feito por um judeu, né? Bishulakum. Dado que o Shabat é importante cuidar de só comer pão judaico. Portanto, até quem só come pão preparado por um judeu deve assar em casa o pão de Shabat, para que a mulher que cumpra esse preceito de tirar a halá, ou seja, de fazer esse pão, deixa eu ler de novo. Portanto, até quem só come pão preparado por um judeu deve assar em casa o pão do Shabat, para que a mulher cumpra o preceito de tirar a halá. Tá bom? A ligação do preceito da halá com a sexta-feira é que o primeiro homem, Adão, foi criado na véspera de Shabat, um pouquinho antes de começar o Shabat. Ele era uma halá, ele era um pão desse, do mundo, e por meio da mulher ele perdeu-se. Portanto, ela precisa compensar essa falha, tem que fazer esse tikkun. São preparados 3 pães, um grande, um médio e um pequeno. O médio
é ingerido na refeição da noite. O grande é ingerido na refeição do dia do Shabat, para mostrar que devemos honrar mais a refeição do dia. E o pequeno é comido na terceira refeição de Arvi, ok? Vamos entender bem isso aqui. Qual é o sentido da halá? Qual é o sentido da halá, do pão judaico, aquele pão trançado? Não comer pão feito pelos... Não só isso, ele também representa o seguinte: como o homem ele foi um molde do Senhor, o Senhor moldou e deu vida para ele, assim também, e como a mulher foi a primeira quem pecou, e o que acontece? Nós então entendemos que a mulher, para poder lembrar disso, que ela é auxiliadora do homem, que ela é o auxílio para que o homem não peque, para lembrá-la, tem essa mitzvah da halá. Ela prepara uma massa, como o Eterno preparou uma massa, ela também, de certa forma, ela prepara uma massa representando o homem, porque a mulher é quem santifica o marido também. Então ela também ajuda a moldar o marido. Então essa massa, ela representa o molde do marido e da sua família, dos seus filhos, entenderam? É tipo uma capará, uma reparação do erro da Eva, entenderam? Então geralmente faz isso. Uma outra coisa, é uma obrigação de toda mulher fazer? É uma obrigação de toda mulher fazer, porque lembra essa questão do molde do marido. Mas e se a mulher não fazer? Como é que faz? Essa é uma alahá mais moderna. Tem uma cozinheira, um padeiro, alguma coisa da comunidade que faça pães para toda a comunidade. Ele vende pão para o Shabat para todo mundo. Mas aí o que acontece? Ele faz esse pão, mas ele tem que fazer o pão da seguinte forma. Ele tem que intencionar que todo mundo, que ele está fazendo por todo mundo. Ele não pode fazer um pão tem que fazer o pão e pronto, acabou. Ele tem que fazer o pão como se e na intenção de que ele está fazendo pela pessoa que vai comprar dele. Entendeu? A pessoa precisa fazer pão. Digamos que a Miriam, por exemplo, precisa fazer o pão. Só que ela não pode fazer pão porque ela trabalha e tal, tem alguns afazeres. Digamos que eu faço pão. Só que quando eu fizer esse pão para o Shabat, eu tenho que fazer intencionando que é para ela. Que ela vai usar esse pão como se ela tivesse moldado. É aquelas mitzvot que a gente já falou, não sei se vocês já fizeram essas aulas, que uma pessoa pode fazer uma mitzvah em nome da outra. Ela pode ser um shalir, pode ser um mensageiro, pode fazer em nome daquela pessoa. Por exemplo, eu estou fazendo pão, mas eu estou fazendo pão em nome da Miriam. A Miriam que intencionou fazer esse pão, entenderam? Então uma pessoa pode fazer por toda a comunidade, contanto que a própria pessoa depois asse esse pão de novo, esquente pelo menos esse pão. Entendeu? A pessoa faz o pão todo, ele na quarta-feira, fez para a comunidade toda. Para cada família 3 pães. E aí o que acontece? Esse pão semi-pronto, e aí dá para essa família, e essa família na sexta-feira de manhã ou à tarde vai assar esses pães para ele fazer no Shabat. Qual a diferença desse pão israelita do pão que não é para o israelita? Em primeiro lugar, o kavod que você dá para o povo de Israel. Em segundo lugar, você não sabe qual é a cozinha daquela pessoa. Você não sabe se ele vai botar... Existem casos que até eu conversei com alguns padeiros que eles colocam banha de porco em cima para ficar douradinho o pão. Então tem esse perigo, entendeu? E muitos outros. Por exemplo, às vezes a pessoa vai comer pão e vai comer carne no Shabat. Então o pão, a halá, é feita sem leite, entendeu? Outros pães são feitos com massa com leite. Então para poder comer pão com leite, com carne, e aí geralmente se faz a halá especial que não tem leite. Para não comer carne com leite. Tem que ser aquela com 6? Com 6 gominhos? Tem com 6, tem com 3, tem com 8, tem com 7, eu já vi. Não, a padrão geralmente é com 6 ou com 3. Pega aquelas tranças e faz com 3. Tá? Entenderam quais são os motivos? A receita é aquela que a Priscila trouxe, né? Sim, exatamente. Ela me deu. E no caso, vamos supor, aí uma avó sabe fazer, ela faz. Aí ela faz minha intenção. Eu posso pagar ela por isso? Devo pagar? Não, deve pagar. Deve pagar, senão não é intencional. Entendeu? Porque a intenção é o seguinte, você geralmente quando tem mitzvot que você paga para outra pessoa fazer. Por exemplo, estudo da Torá. Eu não tenho tempo para estudar a Torá. Então eu pago uma pessoa para estudar a Torá e essa pessoa vai me ensinar de alguma forma. Mesmo que ela não me ensinar, o fato dela estar estudando a Torá no meu lugar era como se eu também estivesse estudando a Torá. A pessoa também recebe méritos. Por exemplo, é que nem se eu pago o Rabino Yonatan. Eu pago o Rabino Yonatan para ele estudar a Torá e para ele ter uma comunidade lá no interior da Bahia. Aquela comunidade da Bahia, todas aquelas mitzvot que aquelas pessoas fizeram,
vem para o meu mérito, porque se não fosse através de mim, pagando o estudo dele, enviando ele não iria. Então todas as pessoas que passaram a cumprir Torá através dele, cada mitzvah que cada pessoa fez, eu tenho galardão disso, entenderam? Eu tenho zerruto disso, eu tenho mérito disso. Vocês entenderam? Através do dinheiro. Então o dinheiro também pode ser usado como mitzvah. Entendeu? Então se a pessoa que faz pães, ela fala assim, eu estou fazendo pão para que a comunidade tenha o pão de Shabbat. Ela está intencionando. Aí a outra pessoa tem que ter intenção também de cumprir aquela mitzvah, então ela compra daquela pessoa, aquele negócio que ela compra é na intenção de uma mitzvah. Entenderam? Ok, todo mundo entendeu? Quanto a cobrir a halá? Então, depois a gente vai falar sobre isso especificamente. Mas as halot, elas são cobertas e só são retiradas dessa cobertura no momento da comida. Tá? Justamente para mostrar a importância e a santidade dela. Tá? A halá geralmente é feita com pouquíssimo sal. Por quê? Porque as ofertas eram apresentadas no Beit HaMikdash com sal. Então, para manter esse hábito de ofertar ao Eterno na mesa, as pessoas colocam sal no pão. Então, se já tiver sal, vai colocar mais sal, vai ficar muito salgado, pode dar problema de pressão e de saúde. Então, geralmente, a halá é feita com pouco sal, para que você possa depois colocar sal a gosto pessoal, tá bom? E também para que a mesa possa ter o mesmo símbolo da mesa do templo, que eu colocava todas as ofertas e colocava sal nelas, entendeu? Então, a gente coloca o sal para dar essa diferença no pão, tá bom? Ok? Vamos lá. Sétima alahá e assim a gente fecha, tá bom? Hoje a gente só vai trabalhar só 7 alahot. Preparativos para honrar o Shabat. Como é que se prepara? Cada um deve preparar carne, peixe, iguarias, como um bom vinho, conforme o máximo das suas posses. Ou seja, ela tem que usar o melhor dela para poder fazer. Ah, mas se ela não puder comprar caviar, não estou falando no sentido de dinheiro, tá? Mas se ela não puder comprar um salmão, se ela não puder comprar uma carne especial, se ela só puder comprar uma sardinha ou comprar uma coisa baratinha, estou dando exemplo assim de valores, tá? Não de necessariamente do que comer. Ela tem que fazer o melhor que ela puder, para que ela possa ter prazer. Digamos que ela come arroz com ovo todos os dias. Pelo menos no Shabbat ela come um peixe. Entendeu? O melhor que ela pode fazer. Entendeu? Não o melhor comparado às outras pessoas, mas o melhor que ela pode fazer. Tá bom? Uma outra coisa também que eu queria falar é o seguinte. Sobre cozinha, vocês que são mulheres, não é permitido fazer comida que tenha molhos muito concentrados. Por quê? Geralmente a comida de Shabbat ela é um pouco mais seca ou então um pouco mais pastosa. Nunca com muito molho. Por quê? Porque como ele é preparado antes, ele pode estragar, pode dar mal-estar nas pessoas. Então geralmente evita-se ao máximo comidas que tenham muito molho. Tá? Ou comida que sejam muito caudalosas em relação ao molho. A única comida mais caudalosa que é boa para fazer durante o molho é uma comida sefaradi que eu não me lembro o nome, que foi a origem da feijoada. É um feijão que vem com carne dentro. Então assim, geralmente essa é uma comida muito preparada por sefaradim, não me lembro agora o nome em hebraico, mas é muito preparada por sefaradim por árabes, que fazem na sexta-feira à tarde. Quando dá mais ou menos 5 horas, eles colocam no fogo e deixam lá. E aquele cheiro invade toda a casa e aquela comida fica quente até às vezes no dia seguinte. Entendeu? Então essa é uma ótima pedida para comida no Shabbat. Entendeu? Você pega lá o feijão, coloca a carne dentro, deixa lá, já temperou, deixa lá. Fica lá um tempo até desligar. Desligou, acabou, ficou quente, tal, não sei o que. Ele fica preparado durante o dia, você deixa ele ainda fechado. Quando chega no Shabbat ele já está pronto, você não precisa nem mexer no fogo. E fica quente durante muito tempo. Porque fica aquela concentração de carne com feijão ali. Então o que acontece? Ele permanece o calor por mais tempo, porque ele é concentrado. Então você tem comida quente no Shabbat até quase às vezes até o dia seguinte. Entendeu? Isso é um prato muito comum de sefardim. Vamos lá. É correto comer peixe em todas as refeições de Shabbat, menos que ele faça mal ou que não lhe seja saboroso. Ou seja, né? Então, é bom comer peixe. Por que é bom? Por que é mais meritoso comer peixe no Shabbat? Porque o peixe, geralmente, na maioria das comunidades, não tem problema comer peixe com leite. Entendeu? Então é um problema a menos de alahá que você tem durante o Shabbat. Entendeu? Então por isso que geralmente se incentiva-se a comer peixe. Algumas comunidades sefaradim, algumas, não comem peixe com leite nem frango com leite. Mas em geral é permitido comer frango ou peixe com leite. A proibição, grande proibição, está comer carne de boi com o leite, porque
O sentido era da mãe com o filho, entendeu? Isso é mais uma rumbrá que alguns fizeram. Vamos lá. Nesse caso, ele não deve ser comido, porque o Shabat foi outorgado para ser delicioso, ou deleitoso em algumas traduções, e não para ser um sofrimento, tá? Gente, olha só, Shabat, que for com sofrimento, você tem que eliminar o sofrimento, porque o Shabat ele tem que ser uma coisa prazerosa. Toda vez que alguma coisa no Shabat fizer sofrimento, de preferência você ou não fazer, ou entender e passar a compreender para ter prazer. Por exemplo, mas eu não consigo ter prazer em não comer e não esquentar comida no Shabat. Aí você não tem prazer e é uma obrigação, entenda-se o porquê. E aí você tem que internalizar aqueles conceitos para que você possa ter prazer. Tente entender, estude. A melhor maneira de você ter prazer no Shabat é você estudar as Escrituras. As Escrituras te fazem dar prazer nas coisas que o Eterno deu. Porque se você só faz e não entende, muitas vezes pode ser que você perca um pouquinho do sentido daquilo. Então você não tem prazer porque você não entende. A partir do momento que você estuda, lê, entende, é mais fácil de você ter prazer. Ok? Vamos lá, continuar. Só para a gente terminar. As facas devem ser amoladas pré-Shabat. Isso também é uma forma de honrar o Shabat. Por quê? Facilita. Menos esforço que você tem na hora do Shabat. Uma outra coisa também de facilitar, tem uma lá que diz que você não pode usar pasta de dente grossa no Shabat. E ter aquelas pastas de dente mais líquidas, é bom você usar uma pasta de dente mais líquida só para o Shabat. Usa aquela pastosa para o dia comum e uma mais líquida só para o Shabat. Bom, muito bom. Ou então usar aquele Listerine no Shabat para escovar o dente. Por quê? Porque é mais líquido, é mais fácil de tirar, você não tem que apertar. Então, é mérito toda vez que você faz uma coisa que vai te facilitar a vida no Shabat. Ok? Vamos lá. Isso também é uma forma de honrar o Shabat. Cada vez deve ser ajeitada uma cama arrumada. A casa deve ser ajeitada e a cama arrumada para preparar o Shabat. Tá? A toalha deve ser posta à mesa e permanecer durante todo o Shabat. Colocar uma toalha para que a mesa do Shabat seja mais bonita do que uma mesa comum. Tá? Alguns são tão meticulosos que põem 2 toalhas. Em vez de colocar uma toalha só, coloca 2 em uma no Shabat. Se tornar uma, se sujar uma, aí tira e a outra vai estar limpa. Há pessoas, inclusive, que colocam um plástico transparente por cima da mesa. Coloca a toalha, depois coloca um plástico por cima para evitar sujar no Shabat. A pessoa deve alegrar-se com a chegada do Shabat, pensando que se estiver esperando uma visita especial e importante, certamente arrumaria a casa. Então, ainda maior deve ser a atenção em honra da rainha do Shabat. Em certas comunidades é costume preparar tortas e empadões para a refeição da noite de Shabat. Em lembrança do maná que era envolvido em cima e embaixo do orvalho. Ou seja, como tinha embaixo e em cima do orvalho, eles fazem empadões, tipo um sanduíche. Degustar pratos preparados para o Shabat, e é correto provar a véspera do Shabat. Ou seja, a pessoa prova aquele prato antes do Shabat para ter o gostinho do Shabat. Se preocupar se vai estar gostoso, se não vai estar, também é meritoso. As iguarias preparadas para o Shabat. Rabino, todas essas alafotas, elas não servem para a gente, elas servem para nos ajudar na prática, para evitar dar problema de o que vai acontecer em cima da hora, e se acontecer um imprevisto, tudo isso serve para a gente se preparar. Porém, a maior coisa que a gente pode tirar dessa aula, na verdade, a alafota, é o seguinte: onde está o nosso coração? Será que é gostoso o Shabat? Será que a gente se preocupa com ele? Será que ele é só um dia ou será que ele envolve toda a nossa vida? Porque ele é uma aliança. A gente canta sempre no Shamuru, que está lá em Êxodo 33, se não me engano, Êxodo 30, chamou 30, que fala justamente desse amor que ele é uma aliança eterna. Se é uma aliança eterna, ela não pode ser quebrada. O Eterno fala isso na Torá. É uma aliança eterna entre mim e os filhos de Israel. É um sinal eterno. A gente vive em função do Shabat. Exatamente. Toda a nossa vida a gente está sempre se preparando e intencionando para o Shabat. Tanto que ele é a missão mais importante. Às vezes eu fico me perguntando assim, qual é o critério principal para uma pessoa adentrar numa comunidade? Shabat. É o Shabat. Se a pessoa ainda não internalizou, não se organizou para o Shabat, a pessoa ainda precisa mais um pouco para poder. O Shabat é um dia que eu não posso me preocupar com as minhas contas,
eu não posso me preocupar com o meu dinheiro, eu não posso me preocupar com os meus afazeres, eu não posso me preocupar somente com os meus prazeres. É lógico que é deleitoso, a gente canta, a gente brinca, a gente dança, algumas pessoas dormem em alguns períodos, né, sem problema, pode dormir, é importante também dormir no Shabat, deve dormir no Shabat também, mas também não pode esquecer que o alvo principal do Shabat não sou eu, é lembrar que existe alguém que é além de mim, existe alguém que me fez descansar para que eu pudesse só cuidar dele. É a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho um dia com a minha namorada, por exemplo, ou então dia de aniversário de casamento, é o dia para estar com tal pessoa. Nesse dia eu fico lá estou resolvendo algumas coisas aqui no computador lá da empresa, estou resolvendo um negócio aí com meus colegas, o meu futebol, o dia do aniversário de casamento de vocês, mulheres, dia de aniversário de casamento, tá o marido olhando futebol, no dia do aniversário de casamento, e nos leva para sair, nos leva para passear, ou pelo menos não faz uma janta entre vocês. Você não ficaria chateado? É guerra, né? É guerra. Mesma coisa com o sagrado. Ele disse, esse dia é o dia que a gente marcou para namorar. É o dia para eu estar com vocês, é o dia para eu encontrar com vocês no meu jardim. Entendeu? É o dia para você estar naquele jardim bonito, branquinho, como é que é aquele banco de praça branquinho, que ele está com um ramalhete de flores para você, te esperando, para vocês conversarem. E nesse dia você vai dividir esse momento com qualquer outra pessoa? Não. É o momento da gente com o nosso amado, com o sagrado da nossa alma. Amém? Tá bom? Que o Eterno possa abençoar. Casar Baruch, amém.